do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e alegria. No nosso quadro Gota de Sabedoria de hoje, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. É muito conhecido por nós, porque diz assim: Não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Já ouvimos muitas vezes esse trecho do Evangelho, já ouvimos, talvez alguém já falou para nós, porque definitivamente nós não sabemos julgar, porque nós não conhecemos profundamente o interior das pessoas. Às vezes julgamos pelas aparências, e como nós sabemos, as aparências enganam. E só Deus pode ver o coração. Nós não conseguimos ver o interior das pessoas. Então, o julgamento pertence a Deus, não pertence a nós. E diz aqui que nós devemos saber medir os outros, porque com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos. E para nós cristãos, existe uma régua com a qual nós devemos medir as pessoas, que é a régua da misericórdia. Esta é a régua que todo cristão deve ter para medir os outros, porque nós vacilamos nos nossos julgamentos. E nos nossos julgamentos nós temos muita dificuldade de olhar para nós e ver que nós também somos imperfeitos, ver que nós também temos defeitos, talvez não exatamente o mesmo defeito que a pessoa que nós julgamos tem, mas nós também temos imperfeições. E temos um olhar muito apurado para enxergar os defeitos nos outros e dificuldade de olhar os defeitos que estão em nós. Então, essa é uma ordem para nós aqui no Evangelho de hoje. Não julgueis e não sereis julgados, e com a mesma medida que vocês medirem os outros, vocês serão também medidos. Devemos sempre usar a régua da misericórdia. É interessante também lembrar que, como nós temos muita facilidade de olhar os defeitos dos outros, de perceber os defeitos dos outros e dificuldade de olhar em nós, a psicologia diz que quando algo que tem no outro, o defeito que tem no outro, nos incomoda muito, a ponto de nós julgarmos esta pessoa, é porque aquele defeito também tem em nós. Só que para nós está escondido, que nós não conseguimos enxergar esse defeito. Mas no fundo, existe este mesmo defeito em nós, o defeito que nos incomoda muito nos outros, muitas vezes está oculto em nós. Então, quando nós percebermos defeitos nas pessoas e nos incomodarmos com isso, então é hora de olhar para dentro de nós e perceber o que nós podemos fazer para poder mudar, para poder melhorar. Então peçamos de Deus esta graça de viver. Parece difícil viver esse Evangelho de hoje. Não julgar, medir as pessoas com a régua da misericórdia, mas nós não podemos ser hipócritas a ponto de ver o defeito nos outros e não conseguir enxergar em nós. Essa é a grande mensagem desse Evangelho. Olhar mais para dentro de nós, e porque nós não podemos mudar. Aliás, aprendi que na vida nós só podemos mudar uma pessoa, que somos nós mesmos. Nós não podemos mudar os outros. Só podemos mudar uma pessoa, que somos nós mesmos. Então, que possamos olhar para dentro de nós e ver o que podemos melhorar como cristãos. Um grande abraço fraterno, que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.